Se você gosta de religião e espiritualidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. O catolicismo é a maior instituição religiosa da história humana. Com mais de 1,3 bilhão de fiéis, sua influência moldou civilizações, artes, ciências e leis por 2000 anos. Mas existe algo curioso. Mesmo quem não acredita em Deus precisa reconhecer certas verdades sobre essa religião. Não são questões de fé. São fatos históricos, filosóficos e culturais que resistem a qualquer ceticismo. Verdade número 1. A Igreja Católica salvou o conhecimento da civilização ocidental. Quando o Império Romano desmoronou no século V, foi o caos. As cidades foram saqueadas, as estradas abandonadas, as escolas fechadas. Foram os mosteiros católicos que acolheram os sábios, copiaram os manuscritos e mantiveram a chama do conhecimento acesa. Aristóteles, Platão, Cícero, Virgílio. Sem os monges copistas, essas obras teriam desaparecido para sempre. Nós não teríamos a base da filosofia, da medicina, nem da astronomia que fundamentam nossa civilização. Além disso, foi a Igreja que fundou as primeiras universidades da Europa. Bolonha, Paris, Oxford, Salamanca, todas nasceram sob o patrocínio da Igreja, entre os séculos XI e XIII. Verdade número 2. O catolicismo produziu a maior concentração de arte e cultura da história. Michelangelo passou 4 anos deitado de costas, pintando o teto da Capela Sistina. O resultado é considerado a maior obra de arte já criada. Leonardo da Vinci, Rafael, Caravaggio, Bernini. A lista de gênios formados dentro da tradição católica é interminável. As catedrais góticas são obras de engenharia que o século XX levou décadas para entender matematicamente. Notre-Dame de Paris levou 180 anos para ser concluída. Cada pedra foi colocada por gerações que nunca veriam o resultado final. A música sacra católica deu origem à notação musical ocidental, ao canto gregoriano e ao desenvolvimento da polifonia. Bach e Handel criaram suas obras mais monumentais para a Igreja, e essas peças ainda são tocadas nas maiores salas de concerto do mundo. Verdade número 3. A Igreja não perseguiu a ciência, ela a criou. O caso Galileu virou mito. Mas é preciso contexto. A maioria dos cientistas da história ocidental eram cristãos católicos. Gregor Mendel, monge agostiniano, fundou a genética moderna com experimentos simples com ervilhas em seu jardim monástico. Georges Lemaitre, padre belga, propôs em 1927 que o universo estava se expandindo a partir de um ponto inicial. Einstein chamou a ideia de Lemaitre de absurda. 2 anos depois, as observações de Hubble provaram que o padre estava certo. Nicolau Copérnico, cônego da Igreja, desbancou a visão geocêntrica. Athanasius Kircher, jesuíta, foi chamado de pai de 20 disciplinas. Louis Pasteur, que salvou centenas de milhões de vidas com a pasteurização e as vacinas, era ferventemente católico. Verdade número 4. A Igreja Católica inventou o hospital moderno. Na Idade Média, eram os mosteiros que acolhiam doentes, feridos, peregrinos e pobres, sem distinção de origem ou crença. As ordens religiosas, como os Hospitalários de São João, fundaram os primeiros hospitais organizados da história europeia. Hoje, a Igreja opera a maior rede não governamental de hospitais do planeta, mais de 26 mil instituições de saúde. Isso representa cerca de 26% de toda a assistência médica do mundo em desenvolvimento. Verdade número 5. Os direitos humanos modernos nasceram no pensamento teológico católico. Francisco de Vitória, dominicano do século XVI, é considerado o pai do direito internacional. Ele argumentou que os povos indígenas das Américas tinham direitos naturais que nenhum rei ou papa poderia violar.
Bartolomeu de Las Casas, frade dominicano, foi o primeiro a denunciar sistematicamente a escravidão nas Américas no século XVI. O conceito de dignidade humana universal, pedra fundamental da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, tem raízes na teologia cristã. Se você se identifica com esse tipo de vídeo, comente o que você está achando. Verdade número 6. Missionários católicos desenvolveram alfabetos e salvaram línguas indígenas ao redor do mundo. No Brasil, foram os jesuítas que criaram as primeiras gramáticas do tupi, preservando a cultura dos povos originários. Na Coreia, na África subsaariana, no Japão, missionários criaram sistemas de escrita para línguas que não tinham registro escrito. Sem esse trabalho, culturas inteiras teriam desaparecido sem deixar rastro. A linguística moderna deve muito ao projeto missionário. Verdade número 7. A filosofia católica produziu alguns dos maiores sistemas de pensamento da humanidade. Agostinho de Hipona, no século IV, integrou o pensamento de Platão com a teologia cristã e fundou a filosofia medieval. Tomás de Aquino, no século XIII, criou a Suma Teológica, uma das obras filosóficas mais sistemáticas já concebidas. A escolástica desenvolveu a lógica formal e o método racional de argumentação que está na base do pensamento científico ocidental. Sem a filosofia católica, não existiria a filosofia analítica, a fenomenologia moderna, nem a ética aplicada como as conhecemos. Verdade número 8. A Igreja Católica é a organização contínua mais antiga do mundo ocidental. Ela sobreviveu à queda de Roma, às invasões bárbaras, à peste negra, às cruzadas, à reforma, a 2 guerras mundiais e à Guerra Fria. Nenhuma outra instituição humana possui 2000 anos de história contínua e documentada com estrutura burocrática preservada. Estudar a Igreja é estudar a própria espinha dorsal da civilização ocidental. Verdade número 9. O direito canônico moldou os sistemas jurídicos de todo o mundo moderno. O conceito de pessoa jurídica, que permite que empresas, partidos e organizações tenham direitos legais, veio do direito canônico. Contratos, testamentos, adoção, tutela. Esses instrumentos jurídicos foram sistematizados primeiro nas cortes eclesiásticas da Idade Média. As primeiras faculdades de direito do mundo surgiram para estudar os cânones da Igreja antes de qualquer outra área do direito. Verdade número 10. O catolicismo é a maior organização de caridade e assistência social do planeta. A Igreja opera dezenas de milhares de escolas, orfanatos, abrigos e centros de alimentação em todos os continentes. Em zonas de guerra e após desastres naturais, organizações católicas frequentemente chegam antes dos próprios governos. A Caritas Internacional, principal braço humanitário da Igreja, está presente em 200 países e territórios. Atualmente, a Igreja mantém mais de 140 mil escolas, com mais de 60 milhões de estudantes matriculados. Isso não significa que a Igreja é perfeita. Os erros históricos são reais, profundos e precisam ser reconhecidos. A Inquisição, as cruzadas, os abusos. Parte da história da Igreja é sombria, e isso não pode ser minimizado. Mas reconhecer as verdades inegáveis de uma instituição não é concordar com tudo que ela fez ou deixou de fazer. É ter honestidade intelectual, a mesma que a ciência, a filosofia e a história exigem de todos nós. O ateísmo honesto começa por respeitar a grandeza do que nega. E a grandeza do catolicismo é difícil de negar. Se você se identificou com esse conteúdo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Antes de sair, vamos revisar o que aprendemos.